Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Hoje eu tô aqui na Fiat e na Ram Sinal em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês um comparativo entre duas picapes intermediárias. Temos aqui lado a lado Fiat Toro Vulcano e Rampage Rebel, ambas com motor a gasolina, flex no caso da Toro, né? As duas picapes aqui são feitas na mesma plataforma, são produzidas na mesma fábrica, possuem conjuntos mecânicos parecidos e mesmo assim são picapes bem diferentes. Hoje a gente vai conferir tudo o que muda da Fiat Toro para a Rampage. Será que vale a pena pagar toda essa diferença entre um modelo e outro? Será que eles são muito parecidos? O que muda entre elas? Vamos conferir tudo nesse comparativo de hoje. Vocês podem perceber que tá garoando bastante, mas não tem problema. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, pessoal, preciso fazer algumas considerações importantes. Quais são elas? A gente está fazendo aqui uma comparação entre a Fiat Toro e a Rampage, porém esses carros não são concorrentes, tá? O que a gente está fazendo aqui? Só descobrindo as alterações entre a Toro e a Rampage, já que elas usam a mesma plataforma e tem até bastante coisa em comum, mas esses carros não disputam o mesmo segmento, tá? A Rampage é posicionada no valor bem mais alto, bem acima da versão de topo da Fiat Toro. A gente vai realmente só comparar para ver o que muda entre elas e se vale a pena ou não. Lembrando também, aqui a gente tem uma Fiat Toro Vulcano Flex, tá? Ou seja, um motor 1.3 turbo. Lá a gente tem a Rampage, que é só a gasolina, que é motor 2.0 turbo. Outro detalhe que eu preciso mencionar antes de começar esse comparativo é o seguinte, pessoal. Aqui teremos um vídeo de uma dinâmica um pouco mais rápida, tá? Se você quiser conferir todos os detalhes aqui da Rampage Rebel, a gente tem avaliação completa no canal, mostrando realmente tudo e andando com o carro. Hoje a gente vai andar com o carro, a gente vai fazer o test drive, mas é na base de comparativo entre elas para a gente ver se a suspensão muda, como que é a diferença de conjunto mecânico. Então a gente vai ter um vídeo um pouco mais rápido. No caso aqui da Fiat Toro, essa já na linha 2024, teremos também avaliação completa no canal em breve, tá? Por enquanto vocês podem assistir todos os detalhes da Rampage. Mas vamos lá então, finalmente, para a comparação entre essas duas picapes intermediárias. Como de praxe aqui no canal, vamos começar falando de design. A gente já repara bem as duas lado a lado aqui, as diferenças entre elas. A primeira coisa que a gente consegue notar é que, embora elas tenham semelhanças, por exemplo, aqui as portas são bem parecidas, ó. Ó, reparem na porta da Fiat Toro e na porta da Rampage. É basicamente a mesma base de porta, né? Embora o retrovisor, por exemplo, seja bem diferente, né? A gente tem um retrovisor bem maior aqui na Rampage. Mas a primeira coisa que a gente percebe de longe é que a Rampage não tem aquele conjunto óptico dividido em 3 andares. Aqui na Fiat Toro, vou até acender para vocês, a gente tem aqui 3 andares, e ela que popularizou, digamos assim, esse tipo de design, né? A Citroën já tinha esse design antes, mas quem de fato deixou mais popular foi a Fiat com a Toro. Então aqui em cima a gente tem o DRL com a luz de lanterna e a luz de seta, farol baixo e farol alto aqui, e ali embaixo o farol de neblina. Aqui na Rampage, o que a gente tem? Só a parte de cima, onde está o DRL, luz de lanterna, luz de seta, farol baixo e farol alto, e lá embaixo o farol de neblina. Então não é dividido em 2 andares o conjunto de iluminação principal. Aproveitando aqui para mostrar rapidamente a diferença no conjunto de iluminação, ambas têm a seta em LED, mas aqui na Fiat Toro ela é do tipo convencional e aqui na Rampage ela é do tipo sequencial. E olha como ela vai suavemente, bem bonito, né? Eu acho que até prefiro a seta convencional, acho que a visualização fica melhor nesse caso aqui. Porém, vai de vocês decidirem o que fica mais legal. De fato, a seta sequencial é mais refinada, né? Outra questão entre esses dois modelos, a gente consegue perceber, mesmo não olhando a ficha técnica, que a Rampage ela é mais larga, né, que a Fiat Toro. Então reparem bem a diferença entre elas. Claro que o design muda bastante, a questão da grade, por exemplo. O para-choque também muda completamente, porque são marcas totalmente diferentes e não são carros
exatamente baseados um no outro, e sim eles apenas compartilham questões de projeto. É normal dentro de um grupo tão grande como a Stellantis é hoje, né? Outra questão que fica fácil da gente perceber, a Rampage ela é um pouco mais alta, porém a Fiat Toro tem aqui um detalhe, que é esse rack de teto aqui, que dá uma impressão a mais de altura. Então, se vocês repararem, ó, ela fica praticamente na mesma altura da Rampage, mesmo a Rampage ainda sendo maior. Isso aqui faz toda a diferença, né? E aqui na frente a gente consegue perceber isso, ó. Se você olhar as duas juntas, você não vê que a Rampage é tão mais alta assim, embora ela seja. A gente vai falar de dimensões já já. Olhando aqui de traseira, a gente percebe mais uma vez aquela questão de que a Rampage ela é sim mais larga que a Fiat Toro, e a gente vai comprovar isso na ficha técnica depois. No conjunto de iluminação, a gente vê que os dois aqui estão com os LEDs acesos, mas a Fiat Toro só tem o LED na luz de lanterna. A luz de freio aqui é convencional, luz de seta também, e a luz de ré que fica aqui embaixo também. Na Rampage tudo é LED, tudo. Então, lanterna, luz de freio, luz de seta e também a luz de ré que fica aqui na bandeirinha dos Estados Unidos. Outro detalhe, o para-choque a gente vê que muda bastante também, né? A Fiat Toro tem um para-choque mais convencional, digamos assim, e essa aqui tem um para-choque mais voltado realmente para uma picape, né? Que tem aqueles degraus aqui para você precisar, se você precisar pisar, né? E dá uma sensação também de mais off-road para picape, né? Outra questão é que, por incrível que pareça, a Fiat Toro ela tem a capota marítima, inclusive tá garando bastante, e aqui a caçamba fica protegida, não 100%, mas fica. E aqui na Rampage, embora seja um modelo bem mais caro, não temos a capota marítima de série. Se você quiser proteger a caçamba, você tem que comprar a capota como um acessório de concessionária, tá? Não é nem opcional. Então a gente vê que no modelo Standard, como ela é aqui de fábrica, ela não protege a caçamba, tá molhando totalmente lá dentro. Vamos falar de uma das principais diferenças entre essas duas caminhonetes. Começando aqui pela Fiat Toro, a gente tem um motor 1.3 Turbo Flex, conhecido já T270 da Stellantis, com 185 cavalos no etanol e 27,5 de torque com ambos os combustíveis. Na Rampage, a gente tem um conjunto bem diferente. Aqui é um motor 2.0 turbo, somente a gasolina, com 272 cavalos e 40,8 kg de torque. Ou seja, na tradução aqui a gente tem 87 cavalos a mais na Ram e 13,3 kg de torque a mais aqui na Rampage. Então a gente vê que o desempenho com certeza vai ser muito melhor no caso da Ram, né? Então essa é uma das principais diferenças entre elas. Mas vale lembrar também que as duas picapes elas possuem um motor 2.0 turbo diesel, só que também tem uma pequena alteração. No caso da Toro diesel, são 170 cavalos, assim como na Rampage, mas aqui ela tem 35,7 de torque. Na Rampage são 38,7, ou seja, 3 kg de torque a mais. Essa é a mesma motorização, por exemplo, que a gente encontra no Commander, e aquela motorização com um pouco menos de torque que a gente encontra no Jeep Compass. É importante falar também da transmissão. Aqui no caso da Fiat, temos uma transmissão automática de 6 velocidades, certo? E aqui na Rampage, uma automática convencional de 9 velocidades. A Toro, ela tem esse câmbio de 9 marchas na versão a diesel. A Rampage também tem na versão a diesel, mas o diferencial dela é que ela tem também na versão a gasolina. Falando de tração, aqui na Ram é uma tração 4x4 com reduzida eletrônica, a gente já viu em outros modelos da Stellantis. E aqui no caso da Toro é uma tração dianteira, tá? A tração 4x4 com reduzida eletrônica é basicamente a mesma da Rampage, mas só está disponível nas versões com motorização a diesel. E o desempenho, será que é muito diferente entre elas? Vamos lá descobrir. Bom, começando pela Fiat Toro, que é mais barata, 0 a 100 nessa versão Flex, tá? 10,7 segundos e 201 km por hora de velocidade máxima. Na Rampage, de 10,7 cai para 7,1 segundos e velocidade máxima de 210. Tradução,
temos menos 3,6 segundos na Rampage, ela é bem mais rápida no 0 a 100 e ela atinge 9 km por hora a mais na velocidade final. Considerando as versões a diesel, a gente também tem uma vantagem aqui para o modelo da Ram, porque a Toro Diesel, no caso da versão Vulcano, ela faz 0 a 100 em 12,4 segundos. A Toro Range e a Ultra fazem 11,9 e a Freedom faz em 11,7, mas a diferença não é muito grande, tá? Considerando então da Vulcano 12,4, aqui na Rampage são 10,9, mesmo na versão a diesel, e 186 por hora de velocidade máxima aqui na Ram e 193 na Toro. Ou seja, a Ram ela é 1,5 segundos mais rápida na aceleração de 0 a 100, porém ela é 7 km por hora mais lenta na velocidade final, que fica aqui na vantagem com a Toro. Porém isso nas versões a diesel, lembrando, tá? Na versão a gasolina, a Rampage realmente tem um desempenho muito superior em relação à Toro. Bom, se a gente está falando aqui de duas picapes, claro que a gente precisa mencionar a caçamba. Primeira coisa bem diferente, além da capota marítima que a Toro tem, a Rampage não, que eu já falei. Temos aqui, ó, uma abertura bem diferente. A Rampage traz aquela abertura mais tradicional de picapes. Por exemplo, todas as picapes médias têm isso. E a Toro traz um conceito bem diferente. A tampa, ela é dividida no meio, ela é bipartida. E ela abre pros lados. Qual que é a vantagem disso? Vocês podem perceber que, ó, eu consigo chegar até a base do para-choque. Tá vendo? Aqui na Rampage, eu fico muito distante do para-choque. Então, se eu precisar pegar alguma coisa ali no final da caçamba, isso dificulta um pouquinho. Porém, a gente sabe que se eu quiser levar uma carga, aqui na Toro eu vou precisar do extensor de caçamba, e ali, por conta da tampa aberta, eu consigo colocar algum certo peso ali em cima da tampa. Então cabe a vocês decidirem o que é melhor para o uso de vocês. Outra questão legal, aqui tá apagado, mas a gente tem iluminação em LED, e lá na Rampage também, lá tá aceso inclusive, como vocês podem ver. Bacana, né? Vamos falar agora da capacidade de carga desses dois modelos. Nas versões Flex ou gasolina, temos em ambas capacidade de carga de 750 kg. Porém, nas versões a diesel temos uma pequena diferença. A Toro Diesel leva 1.010 kg e a Rampage Diesel leva 1.015 kg, ou seja, 5 kg a mais. Na prática é um empate técnico, né? Não tem praticamente nenhuma diferença. A questão de reboque, pessoal, é o seguinte: ambas podem rebocar no máximo 400 quilos. Mas aqui a gente tem uma ressalva que eu preciso fazer para vocês. Na avaliação da Rampage, eu comentei que a capacidade de reboque era de 700 quilos. Por quê? Porque o Márcio Tonani, que é o, se não me falha a memória, o diretor de engenharia do Grupo Stellantis, comentou isso no evento de lançamento da Rampage. Porém, no manual do proprietário dos dois veículos, eu encontrei informação de capacidade máxima rebocável de 400 kg. Porém, não especifica se é um reboque sem freio ou com freio. Mas, considerando que é uma capacidade máxima, eu acredito que seja com ambos, né? Mas, infelizmente, a gente não tem essa informação detalhada. A Rampage poderia ter uma capacidade de reboque um pouco maior, considerando o seu segmento um pouco acima e o preço bem mais elevado, né? Aproveitando também para falar já do peso, a Fiat Toro Vulcano Flex pesa 1.670 kg e a Rampage gasolina, a Rebel, que é a mais leve, pesa 1.906 kg. Ou seja, na versão Flex e gasolina, a Rampage é 236 quilos mais pesada. Só que, como eu falei, o desempenho é melhor porque o conjunto mecânico é totalmente diferente aqui da Fiat Toro, né? Nas versões a diesel, a Vulcano pesa 1.895 quilos e a Rampage Rebel a diesel 1.936 quilos. Aí essa diferença entre as duas fica um pouco menor. A Rampage fica 41 quilos mais pesada. Não é uma diferença tão expressiva assim, embora seja sim mais pesada que a Fiat Toro. Bom, pessoal, tudo bem, a gente viu aqui que a Rampage ela é bem mais potente, tem um motor bem mais eficiente no quesito desempenho. Mas a dúvida que fica é, quanto que ela bebe a mais que a Fiat Toro? Será que ela é mais econômica que a picape da Fiat? Vamos ver isso agora. Bom,
nas versões, caso Flex, considerando só o número a gasolina, tá? E aqui a Rampage, que é só a gasolina de fábrica, na Toro a gente tem 9,5 km por litro na cidade e 11,2 km por litro na estrada. Na Rampage, o número cai para 7,9 na cidade e 9,7 na estrada. Ou seja, a Rampage faz na cidade 1,6 km por litro a menos e na estrada 1,5 km por litro a menos que a Fiat Toro. Parece uma diferença bem pequena, mas se a gente considerar isso usando o tempo todo ou por tanque, acaba sendo uma diferença expressiva, tá? Roda mais de 1 km a mais com o mesmo litro de gasolina. Então a gente pode ver que a Fiat Toro é bem mais econômica nesse quesito. Nas versões a diesel, a Fiat Toro também leva vantagem, porque na cidade ela faz 10,5 e na estrada faz 13. A Ram faz 9,8 na cidade e 12,4 na estrada, ou seja, 0,7 a menos na cidade e 0,6 a menos na estrada. Aí sim a gente tem uma diferença que fica bem menor entre elas, tá? Considerando um errinho ali de computador de bordo e tudo mais, a gente pode dizer que nas versões a diesel, o consumo de combustível entre as duas é bem parecido, embora a vantagem ainda fique com a Toro. A gente comentou que elas são desenvolvidas na mesma plataforma Small Wide 4x4, que também é a mesma plataforma, por exemplo, aqui do Jeep Renegade, do Jeep Compass e do Jeep Commander. A gente está tudo em família aqui porque é o grupo Stellantis, né? Mas como que fica a suspensão? Tem diferença entre elas? Sim. As duas têm, na verdade, na dianteira, suspensão independente do tipo McPherson, certo? Ambas. Porém, tem aqui uma nova geometria e uma nova calibração na Rampage, tá? Assim como acontece na traseira. Ambas na traseira têm a suspensão independente do tipo Multilink, que garante mais conforto. Porém, a Rampage tem de novo um acerto exclusivo para ela. E assim que a gente for dirigir essas duas picapes, a gente vai conferir na prática se a Rampage de fato é mais confortável que a Fiat Toro. Mas eu espero que sim, afinal é um carro bem mais caro, posicionado num segmento mais premium, né? Outra questão, os freios. Aqui na dianteira nós temos freios a disco ventilados em ambos os modelos, certo? As duas possuem. Na traseira, porém, a vantagem fica para a Rampage, porque aqui temos a disco ventilado e na Toro temos tambor. Isso é um pecado da Fiat Toro, né? Poderia ter sim os freios a disco nas quatro rodas. Já expliquei diversas vezes para vocês como que é o funcionamento do freio a disco. Ele não necessariamente freia mais, mas ele demora mais para aquecer, tá? Se você quiser ver todos os detalhes, só conferir lá na avaliação da Rampage que eu explico certinho a diferença entre eles. Olhando elas aqui, a gente já consegue perceber a diferença no tamanho, mas vamos conferir o que muda na ficha técnica. De comprimento, a Toro tem 4,94 m e a Rampage tem 5,3 praticamente. Traduzindo, 8,3 centímetros mais especificamente a mais aqui na Rampage. De largura temos 1,84 na Toro e 1,80, quase 1,89 na Rampage. Na prática, 4,2 centímetros a mais de largura na Ram. De altura temos 1,69 e 1,78, ou seja, 8,9 centímetros a mais de altura na Rampage, mesmo ela não tendo o rack de teto ali em cima. Outra coisa, o entre-eixos, aqui a diferença é um pouco menor, tá? Na Toro são 2,98 e na Rampage 2,99. Na prática, 1,2 centímetros a mais na Rampage. Estamos falando de duas picapes, então um ponto muito importante aqui é a capacidade off-road, né? A Toro não tem tração nas quatro rodas, então ela não enfrenta um off-road pesado, mas no dia a dia o vão livre, ângulo de entrada, ângulo de saída fazem bastante diferença. O vão livre delas aqui é praticamente igual, são 26,3 centímetros na picape da Fiat e 26,4 na picape da Ram. Ou seja, somente 0,1 centímetros a mais nesse modelo aqui. O ângulo de entrada é de 25,8
e 25.7, ou seja, 0.1 grau a menos na Rampage. O ângulo de saída, aí a gente já tem uma diferença um pouco expressiva lá atrás, né? A Toro tem 28.3 e a Rampage tem 25.3, ou seja, 3 graus a menos. E aí isso faz diferença num off-road um pouquinho mais pesado, tá? No dia a dia não vai fazer tanto assim, mas a gente repara, por exemplo, aqui, ó, que de fato, até na comparação visual a gente consegue ver que a Rampage tem sim um ângulo de entrada, aliás, de saída um pouco menor. O ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, é de 28.3, aliás, de 22.1 na Toro e 23.9 na Rampage, ou seja, vantagem de 1,8 grau para a picape da Ram. Outra mudança aqui na caçamba é na capacidade volumétrica. Ali na Toro temos 937 litros no sistema VDA, ou seja, por bloquinhos. E aqui na Rampage, 980 litros também por VDA, tá? Ou seja, 43 litros de vantagem para a Rampage. A largura da caçamba, pessoal, dimensão aproximada, tá? Porque a gente consultou no manual de cada veículo. Aqui é de 1,38 praticamente. E lá é de 1,36 m. Na prática, 2,5 centímetros a mais aqui na Rampage. Infelizmente, a gente não encontrou no manual de cada veículo a questão do comprimento de caçamba nem a altura, tá? A gente só encontrou a largura e a capacidade volumétrica. Vamos ver a diferença no interior de cada modelo. Será que muda muito de uma para outra? Bom, começando aqui pela Fiat Toro, a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhes, mas mostrando aqui numa comparação mais rápida. Esse aqui é o interior da Fiat Toro, muito bonito por sinal, tá? E esse é o interior da Rampage, ainda mais bonito, né, pessoal? A gente tem um modelo bem mais caro aqui, a gente vai falar de preços depois. Vamos conferir com detalhes cada um deles. Finalmente consegui sair um pouquinho da chuva, tô um tempão gravando lá fora. Mas o que a gente não faz para trazer um comparativo inédito aqui para vocês no YouTube brasileiro, né? Bom, vamos lá. Esse aqui é o interior da Fiat Toro. Aqui, como a gente tem o modelo 0 km, tá com os plásticos aqui, tá? Mas não tem problema. Temos ali um painel digital de 7 polegadas. Essa multimídia vertical aqui, bem grande. Porém, se não me falha a memória, é um opcional essa multimídia, tá? Não tem de série. E ela é posicionada na vertical, lá na Rampage ela é horizontal, só que lá a tela é ainda maior, lá são 12.3 polegadas. Aqui então essa tela aqui é de 10 polegadas. Pessoal, um detalhe bem legal, ó, quando a gente liga o carro, escutem. A Fiat trouxe aquela assinatura sonora da marca, né, que ficou bem legal. A Rampage não tem isso, poderia ter, né? A central multimídia aqui basicamente tem os mesmos recursos que a Rampage traz. A Rampage, acho que, se duvidar, tem pouquíssimas mudanças. É mais no display mesmo, que lá é horizontal e lá é um pouco maior, de 12.3 polegadas. Mas enfim, vamos mostrar rapidamente, né? O painel digital, como eu falei, 7 polegadas aqui. Lá na Rampage são 10.3. E o interior aqui, logicamente, é mais simples, tá, pessoal? A gente tem uma diferença de preços muito grande, a gente vai falar para vocês. Como eu falei, elas não concorrem no mesmo segmento, tá? A gente só tá comparando para conferir as diferenças, o que a Rampage ganha em relação à Fiat Toro. Mas, mesmo assim, o acabamento, embora ele seja relativamente simples, eu achei ele muito bom. Ele é bem montado. Ele passa uma impressão boa. Então, por exemplo, aqui ó, é plástico, mas é um plástico bom. Aqui é toda essa faixa de couro. O plástico volta ali embaixo. Aqui no painel também é todo plástico, mas ele é bem montado, tá? Tem uma boa qualidade, principalmente visual. O volante também é bom. Tem um revestimento legal de couro. Os comandos multifuncionais. No console central aqui a manopla é a mesma que a gente encontra em outros modelos da Stellantis. Não é o mesmo da Rampage, porque a Rampage tem aquela alavanca giratória, né? Mas também temos carregador de celular para indução, o ar-condicionado digital. Também no mesmo estilo as teclas em Black Piano. A diferença é que aqui não tem o freio de estacionamento eletrônico. Lá a gente vai ver que tem. Mas temos um apoio de braço, ainda que seja pequeno. Então, em geral, a Fiat Toro também é muito bem construída no interior, tá? Agora vamos lá pro interior da Rampage conferir se as mudanças são muito grandes ou não.
Já aqui dentro da Rampage, esse que é o interior, mais uma vez, tem todos os plásticos aqui porque é um veículo 0 km, tá? Já vemos aqui, deixa eu ligar para vocês, ambas têm chave presencial, botão de partida, né? Mostrando aqui para vocês o painel digital de 10.3 polegadas, lá são 7, então é uma diferença bem expressiva, tá? É o mesmo do Commander esse painel. Claro que muda a questão de visualização por conta que muda a marca, mas o painel em si é igual, tá? Vamos lá. O volante aqui a gente vê que ele é um pouco mais refinado. O couro aparenta ser de uma qualidade um pouco maior. Temos o detalhezinho RAM. Temos piloto automático adaptativo, que lá não tem. Essa base central aqui, ela também é um pouco mais refinada. Mas claro, é um carro bem mais caro, né? Um ponto negativo, as duas têm essa haste de seta um pouco molenga. Aí ela parece que ela até melhorou um pouquinho aqui no caso da Rampage, mas ela ainda é um pouco molenga. Então às vezes você vai dar seta, você acaba puxando ela para trás. E aí você dá o farol alto junto, tá? A haste de limpador aqui não tem tanto problema, até porque ela é um pouco mais durinha. A central multimídia aqui com 12.3 polegadas que eu falei para vocês, ela tá com tema branco aqui, mas a gente consegue mudar, tá? Tem GPS, tem tudo, conexão sem fio também para Android Auto e Apple CarPlay, igual a Toro tem, só que ela é bem maior, né? E ela fica, como eu falei, posicionada na horizontal. Ar-condicionado digital Dual Zone, assim como a gente tem lá, a gente vê que se repete essas teclas em estilo piano, né? Carregador de celular por indução, embora aqui ele tenha um espaço adicional na lateral. Aqui tem uma grande diferença, porque não temos aquela manopla, né, como vocês viram, é um câmbio giratório. E detalhe, se o carro estiver desligado, ele não muda, tá? Ele inclusive avisa ali, ó, solte o câmbio. E o freio de estacionamento eletrônico, que lá também não está disponível. Aqui temos outros comandinhos, por exemplo, assistente de descida, comando da tração 4x4, que lá é Toro Flex, então a gente não tem, mas na Diesel tem. Aqui o porta-copos também, o apoio de braço é um pouco maior, um pouco mais refinado, mas também é parecido. E o design aqui ele muda um pouco, tá? Eu acho na verdade que ele muda bastante, a RAM conseguiu botar uma diferença expressiva entre eles. E aí detalhe pessoal, aqui o acabamento ele não é em plástico, ele é emborrachado, então o acabamento desse carro é muito superior em relação à Toro. Embora visualmente as duas sejam muito boas, tá? E como eu falei, a Toro ela é bem construída no quesito acabamento. Ela só não tem tanto refinamento quanto essa tem, porque essa é bem mais cara. Outro detalhe, é uma questão até de refinamento, ó. Os comandos dos faróis ficam aqui na esquerda. Na Toro a gente fica aqui na haste de seta, que tem regulagem elétrica de altura dos faróis também. Enfim, mas ó, continua com aquele apoio para você subir e descer do carro. Na porta, porém, já é emborrachado, lá não é. Aqui também material em couro, só ali embaixo que é um plástico duro, mas também de boa qualidade. Aqui no painel, por exemplo, ó, detalhezinho RAM é em couro, essa peça é em plástico, mas também é um plástico bom, não é ruim. E os bancos tem também um pouco de diferença, né? Ele tem um design mais primoroso aqui na Rampage e tem o detalhezinho RAM aqui, mas ambas têm couro. No apoio de braço também, né, tem o bodezinho, o carneiro da RAM aqui. Mas em geral a gente vê que as mudanças não são absurdas, tá? São carros sim diferentes, a Rampage é bem mais refinada, mas ambas têm uma boa qualidade de construção. Pessoal, como eu já testei o espaço interno da Rampage na avaliação completa desse modelo, não vou fazer isso aqui no comparativo, porque basicamente o mesmo entre eixos, elas são bem parecidas nesse quesito, tá? Aqui os dois bancos estão bem para trás, sobra esse espaço, só mostrando rapidamente, não estou fazendo um comparativo direto, só mostrando como que é a parte de trás aqui para vocês. E na Rampage é assim. A gente tem praticamente a mesma coisa, tá bom? Se quiser ver como que eu me acomodo aqui, lembrando que eu tenho mais de 1,91 de altura, se quiser ver como que eu me acomodo aqui na Rampage, só assistir a avaliação completa. E lembrando também, em breve teremos a avaliação completa aqui da Fiat Toro 2024. Bom, já estamos aqui dentro mesmo, vamos falar as diferenças entre a lista de equipamentos. Vou citar só os principais, tá? Porque se a gente for citar tudo que muda, vai ficar muito longo esse vídeo. Já tá bem grande, inclusive, né? Mas vocês sabem que a gente gosta de explorar todos os detalhes dos carros que a gente avalia aqui no canal. Enfim,
Aqui a gente tem uma lista um pouco mais completa na Rampage. Por quê? O que ela traz de diferencial em equipamentos? O ACC com Stop and Go, então ele para o carro e consegue... ele para totalmente e consegue voltar. Lanternas traseiras Full LED, que lá não é, como eu mostrei. Esse acabamento em couro no painel, que é mais primoroso. O painel digital de 10.3, lá são 7. As saídas de ar-condicionado traseiras, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Conseguem ver? É algo que a gente não tem na Toro, infelizmente, isso é um pecado. Deveria ter pelo preço dela, tá? A gente vai falar de preço já, inclusive. Freio de estacionamento eletrônico que a Toro não tem. A central de 12.3, lá são 10 polegadas. Sensores de ponto cego, aqui tá bem embaçado, mas tem aqui nos dois retrovisores, a Toro não tem. E também, como um opcional, considerando o opcional desse carro, aí a gente tem o sistema de som Harman Kardon, que essa unidade está equipada. O banco elétrico para o passageiro e uma luz ambiente em LED que eu não acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas à noite dá uma diferença bem legal. Essas coisas estão disponíveis como opcionais aqui, que a gente não tem na Toro nem como opcional. Na Toro tem alguns opcionais também. Aquela ali está equipada, por exemplo, com o opcional de design, né, que as rodas são pretas e tudo mais. Vou especificar aí para vocês na tela quais opcionais que aquela unidade ali tem, mas muda também frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa e etc. Mas vamos comparar os preços bases, o preço base de cada uma delas, tá? Troquei de picape aqui para a gente falar finalmente do preço. Quanto custa a Toro e quanto custa a Rampage? Será que ela é muito mais cara? Vamos lá. Vamos comparar a versão Flex com a versão a gasolina da Rampage, porque ela não tem motor Turbo Flex, tá? Vamos lá. A Vulcano 2024 aqui da Toro custa R$ 178.590. A Rampage com motor a gasolina mais barata é a Rebel, essa que a gente mostrou para vocês, de R$ 249.990. Ou seja, são R$ 71.400 a mais na Rampage. Ela é mais de R$ 70 mil mais cara. É uma diferença bem expressiva, como a gente pode ver. Comparando a versão Ultra, que é a top de linha da Toro, que custa R$ 210.990, turbo diesel, tá? Com a Rebel turbo diesel da Rampage, aí a diferença fica menor. Por quê? A outra custa R$ 210.990 e a Rebel custa R$ 239.990. Ou seja, a Ram é R$ 29 mil mais cara. Ainda é uma diferença expressiva, mas bem abaixo dos R$ 71 mil que a gente comentou das versões Flex, né? Porque a Range e a Ultra elas só estão disponíveis com motor turbo diesel, não tem motor turbo Flex nelas. Ou seja, a Vulcano, que é a top de linha, já tem uma diferença um pouco maior, entende? Mas, pessoal, a gente pode comparar também, embora sejam propostas um pouquinho diferentes, a Toro Ultra, como eu falei, R$ 210.990, com a Rampage Rebel gasolina, que é aquela ali, que é R$ 249.990. Aí a diferença entre elas fica de R$ 39 mil. Bom, vamos lá então fazer o test drive nessas duas picapes para a gente entender como que elas são, como que muda a relação de suspensão entre elas e, claro, também o desempenho. Bom, pessoal, vamos começar aqui pela Fiat Toro, que é a mais básica desse comparativo. Só relembrando aqui para vocês, motor 1.3 Turbo Flex, 185 cavalos com etanol, 180 com gasolina e 27.5 de torque. Vamos lá testar como que é o desempenho e o comportamento de suspensão aqui da Fiat Toro. Pessoal, a primeira coisa que a gente percebe aqui na Fiat Toro é a haste de seta que eu já comentei com vocês no vídeo da Rampage, que ela é um pouco molenga, então a chance de você acabar dando um farol alto assim que você dá seta é bem grande. Ó, mas a gente já percebe que ela responde muito bem, né? Comportamento de suspensão aqui num piso bem defeituoso, a gente vê nesse contato inicial, parece que é muito bom. Vamos testar um pouquinho melhor. Ó, mas a gente vê que o torque de quase 30 kgfm, ele se mostra bem presente. Ó, ela responde muito rápido, principalmente considerando ser uma picape, né?
Isso é bem legal aqui da Fiat Toro. A gente vai fazer a comparação com a Rampage. Logicamente, o desempenho da Rampage vai ser superior por conta do motor 2.0 turbo, mas a questão é a gente descobrir qual o tamanho dessa diferença entre essas duas picapes. Será que realmente a mudança é muito grande entre uma e outra? Vamos descobrir isso assim que a gente andar na Rampage. Pessoal, a gente vê que o comportamento da suspensão aqui é muito bom. Quem assistiu a avaliação da Rampage já consegue provavelmente notar a diferença, mas a gente vai fazer essa comparação direta já já. Mas aqui na Fiat Toro, considerando um modelo desse segmento e ser uma picape, lembrando que as picapes elas costumam ficar um pouquinho mais confortáveis quando elas estão carregadas, com peso na caçamba. Aqui a gente está com um veículo completamente vazio. Então elas, apesar daqui ter a suspensão independente, elas tendem a pular um pouquinho mais. E isso aqui na Toro a gente não percebe. A sensação que você tem é de você estar dirigindo um crossover, um SUV que seja, né? E não exatamente uma picape. Isso é muito interessante para o pessoal que tem um uso mais urbano. Quem dificilmente leva cargas mais pesadas na caçamba, tem essa vantagem da suspensão independente do tipo multilink lá na traseira. Aqui tem radar não, né? Não, esse pedaço não. Vamos dar uma pisadinha. Ó, a gente vê que a resposta dela é rápida. Ó, já chegamos em 100 por hora aqui. Muito bom para uma picape. E lembrando, pessoal, esse é o mesmo motor que a gente tem, por exemplo, no Renegade, no Compass ou no Fastback, mas aqui numa picape, então ela é mais pesada naturalmente, né? Mas eu gostei bastante do desempenho, ó, agrada bastante. Eu esperava menos, para ser sincero. Ó, a gente percebe que o ruído do motor é um pouquinho alto, mas no desempenho em si não tenho nada a reclamar aqui da Toro. Na proposta dela tá excelente. E a gente percebe que quando o piso tá mais nivelado, mais bem feitinho, o que é bem difícil aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Mas a gente vê de novo esse conforto. Ela fica muito confortável e lembrando, como eu falei, um carro de passeio, digamos assim, né? Ó, gela rapidinho. Comentem aí embaixo, pessoal, o que vocês estão achando aqui da Fiat Toro. Lembrando dessa versão Vulcano, mas todas as versões Flex da Fiat Toro elas usam essa motorização 1.3 T270. Só as versões aí Turbo Diesel que tem uma motorização diferente, como eu expliquei para vocês, e é basicamente a mesma motorização que a Toro, que a Rampage, aliás, possui, com aquela diferencinha de torque, né? A Rampage tem 3 quilinhos a mais de torque. Quer dar mais uma volta? Opa, vou lá de novo? Isso. Vamos lá, a gente testa melhor ainda. Ó, e a vantagem de uma picape é essa, tem um vão livre um pouco maior, um ângulo de ataque de saída maior, então você passa nos obstáculos urbanos com muita facilidade. Por exemplo, nessas lombadinhas a gente consegue até passar um pouquinho mais rápido. Ó, vamos passar 30 por hora, parece que não teve nada, né? Muito tranquilo. Coisas que em um carro comum, ó, passamos aqui a 25 por hora mais ou menos. Em um carro de passeio, um hatchback, um sedã, muitas vezes você tem problema de raspar a frente ou raspar a parte central do carro. Numa picape a gente não tem isso, você anda com muita tranquilidade. Se você for fazer um off-road um pouco mais leve, claro, a tração 4x4 por ser só no motor a diesel, essa aqui não é indicada para isso. Mas num off-road mais leve, essas questões facilitam bastante também. A probabilidade de você raspar o para-choque, raspar a parte de baixo do carro é muito menor. Outra questão, pessoal, é a redução do câmbio. Que a gente tem um câmbio automático convencional de 6 velocidades, mas ele tem trocas rápidas. Claro que não tem a mesma agilidade de um câmbio automatizado de dupla embreagem, porque ele já deixa a outra marcha pré-engatada, né? Mas para um câmbio automático do tipo convencional, ele não é lento. Tem muito carro que assim que você dá pé, ele demora para reduzir.
Aqui na Toro a gente não percebe isso. Bom, pessoal, vamos pegar aqui de novo, dar mais uma aceleradinha. Ó. Ele tem um pouquinho de lag normal de toda a transmissão, mas olha como responde rápido, ó. Com o pé no fundo, a gente desenvolve velocidade muito rápido. Já demos 110 por hora aqui. Muito bacana. E mesmo numa velocidade um pouco mais alta, esse conforto continua. Bem legal, a direção é bem leve também. Ela é progressiva, então conforme você aumenta a velocidade, ela endurece um pouquinho mais por questão de segurança, né? Ó, você viu como a resposta é rápida? Ele não fica pensando muito. Ele chegou a reduzir ali para a primeira marcha, viu? Mas ele faz essa troca de uma forma bem... até suave, eu diria. O único ponto mesmo é essa chave de seta aqui, que é bem molenga, né? Ela poderia ser um pouquinho mais firme. E isso é um mal que praticamente todo carro da Stellantis tem. São poucas exceções. Como a gente viu na Rampage, o Commander é assim, o Renegade é assim também. Eles acabam compartilhando peças por questão de estar no mesmo grupo, né? Que é a Stellantis. Mas esse é um ponto um pouquinho negativo. Mas é algo simples também, né? Não é um defeito que vai... fala, pô, não vou comprar o carro por conta disso, né? É só um detalhe. Já que estamos no trânsito de São Paulo aqui, aproveita para deixar seu like também, seu comentário aí embaixo, que isso é muito importante, isso ajuda muito o canal, tá? Assim que você dá like no vídeo, o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas e ele entende que você gosta. Então ele vai recomendar mais vídeos do nosso canal para você assistir. Então não esqueça desse detalhe que é muito importante. Tá vendo que resposta rápida? Só numa retomada de velocidade bem curtinha, é interessante você ter esse torque bem evidente justamente por conta disso. Porque às vezes você precisa de uma aceleração rápida, não necessariamente de velocidade final, mas de uma aceleração um pouquinho mais rápida no trânsito do dia a dia. E aí, pessoal, o que vocês acharam da Fiat Toro Vulcano 1.3 Turbo? Comentem aqui embaixo. Bom, pessoal, depois de andar na Fiat Toro, vamos andar então aqui na Rampage Rebel gasolina novamente, para a gente fazer essa comparação de como que é a diferença de desempenho entre elas e também o comportamento de suspensão. O couro do volante a gente já percebe que aqui é um pouco mais refinado na Rampage. E tem que ser, né? Afinal é um modelo bem mais caro, né? Vamos já botar... Na verdade, vamos sem o modo esporte para testar. Vamos dar uma pisadinha. É muito diferente, né? Diferença bem grande. A gente já deu 90 por hora aqui. Mas assim, a Toro ela tem um bom desempenho, como a gente viu. Só não é tão bom quanto o da Rampage, porque a diferença de motorização é bem grande, né? Mas aqui surpreende, não tem jeito. Muito bom o desempenho da Rampage. A gente vai... Vamos ver se dá mais uma aceleradinha. Ela tem um pouco de lag no acelerador, então assim que você pisa ela demora um pouco para responder, mas assim que ela responde, ela desenvolve muito rápido. Bom, pessoal, a gente vê que até o isolamento acústico aqui da Rampage é um pouco superior em relação à Toro. Como eu falei, completamente normal, tá? Elas não são concorrentes. A gente só quer, nesse comparativo, realmente descobrir o que muda de uma picape para outra. As duas são do grupo Stellantis, né? Então o consumidor dentro do grupo Stellantis ele tem essas duas opções de picapes intermediárias, a Fiat Toro e a Rampage. Então o que levar para casa? A gente vai falar disso na conclusão desse vídeo, assim que a gente terminar de descobrir todos os detalhes sobre elas. Ó, uma pisadinha de leve aqui. O delay a gente vê que foi até um pouquinho menor dessa vez. E a gente tá com o modo esporte desligado, tá? Próximo momento que a gente tiver para acelerar um pouquinho, vou ligar o modo esporte pra gente ver se tem diferença ou não. Lembrando que o modo esporte ele não necessariamente dá mais potência ou mais torque, né? Ele só muda o estilo de condução, então ele sobe um pouco mais o giro das marchas, etc. Bom, vamos acionar aqui o modo esporte. O painel digital já fica todo vermelho, muito legal. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Parece que o delay é um pouquinho menor, mas a diferença não é muito grande, tá? É que quando você aciona o modo esporte, você meio que já avisa para a picape que você quer dirigir de uma forma um pouco mais esportiva.
Então ela já deixa a rotação um pouquinho mais alta e isso diminui o tempo de resposta, tanto da motorização quanto da transmissão, nesse caso de 9 velocidades. Então essa é a diferença quando você ativa a tecla Sport, que fica aqui no painel. Lembrando que outros carros da Stellantis têm o botão Sport aqui no volante, né? Eu prefiro no painel, acho que não tem necessidade de ter no volante, mas aí vai da preferência de cada um de vocês. Pessoal, aproveitando que a gente está aqui no semáforo fechado, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Já deixa também sua opinião nos comentários. Olha que legal, ela avisando o ponto cego, porque tem carro do lado e eu dei seta, né? Ó, tá vendo como a resposta fica um pouco mais rápida com o modo Sport? Tem um radarzinho de 40 aqui. Ó, ela mantém o giro elevado. Aqui, de repente, ela até já teria trocado de marcha. Ela foi trocar só agora. Mesmo assim, a gente ainda vê um delayzinho do câmbio. Não é um câmbio de dupla embreagem, né? Normal, então, tem um pouquinho desse delay. Mas, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais rápido. Mas é pouca coisa, não chega a incomodar. Ó, vamos dar uma aceleradinha na subida. Ó como ela responde muito bem, muito bem, muito bem. E lembrando, pessoal, a gente não tá na versão... Entra direito aqui, né? Não estamos na versão RT, que seria mais esportiva. Aí ela tem um ronco de escapamento diferente, tem uma suspensão também com calibração um pouco mais esportiva, um pouquinho mais baixa. Aqui a gente tá na versão convencional, que é a Rebel, inclusive com pneus de uso misto, tá? Que é mais voltado pro off-road. Mas a gente vê que a suspensão também é muito mais confortável que a Fiat Toro. E a sensação que a gente tem mesmo é de estar em um SUV, não em uma picape. Isso é muito legal para esse tipo de cliente que precisa de uma utilização mais urbana, né? A haste de seta permanece praticamente igual ao da Toro, que eu falei que ela é um pouquinho molenga, mas é questão de detalhe, tá? Ó, aqui a gente mal percebe a valeta e é bem profunda ali. Então a gente tem realmente uma suspensão bem mais confortável que a Fiat Toro, ainda que a Fiat Toro já seja confortável para o segmento dela. Mas comenta aí embaixo, pessoal, o que vocês acharam do test drive das duas, qual que vocês gostam mais. E agora vamos para a conclusão, entender quais as diferenças e se vale a pena ou não pagar essa diferença de preço entre a Rampage e a Toro. Agora que a gente já dirigiu as duas caminhonetes do grupo Stellantis, vamos então para a conclusão. Vale a pena pagar toda essa diferença de preço da Toro para a Rampage? Bom, é o seguinte, falta aqui uma maior diferença na lista de equipamentos para justificar um preço tão mais alto na Rampage. Porque a picape da Ram ela poderia ter equipamentos como o teto solar, que infelizmente não tem, a câmera 360 graus, um resfriamento de bancos, o reconhecimento de placas de trânsito e o seletor de terrenos. Se a Rampage tivesse todos esses equipamentos, essa diferença de preços ficaria um pouco mais justificável. Então, na minha opinião, só faltou isso para realmente determinar que, sem dúvida alguma, vale a pena trocar a Toro pela Rampage. Comparando a Toro Turbo Flex mais cara, que no caso é a Vulcano, e a Rampage de gasolina mais barata, que é a Rebel, só um detalhe, pessoal, não temos mudança de equipamentos, praticamente nada na linha da Rampage, tá? Só muda a questão de visual, a Laramie, por exemplo, tem uns cromadinhos a mais, mas a lista de equipamentos é igual, tá? Inclusive aqueles opcionais que eu mostrei para vocês estão disponíveis em toda a linha da Rampage. Bom, comparando então a Toro top de linha com motor Turbo Flex e a Rampage de gasolina mais barata, a diferença de preços ela fica um pouquinho mais justificável, considerando que aqui a gente tem tração 4x4 e um motor bem mais potente. Isso a gente não tem na Fiat Toro. Então, parte desse preço a gente pode justificar por conta disso, embora ainda seja uma diferença bem alta, né? Na comparação entre a Toro diesel mais cara, que seria a Ultra, com a Rampage diesel mais barata, a diferença de preço ela é um pouquinho mais suave e faz mais sentido pelo nível de requinte que é bem maior na Ram, ainda que o conjunto mecânico seja praticamente igual. Mas aqui, minha opinião pessoal, o cliente que está pensando em comprar a Toro Ultra diesel, eu acho que vale a pena ele pular para uma Rampage Rebel gasolina. Por quê? Tudo bem, a gente tem uma mudança de equipamentos,
Mas a Rebel é a versão mais off-road da Rampage. Tem aqui, por exemplo, os pneus de uso misto, que a Toro Ultra também tem. Aqui na Volcano é pneu de uso urbano, mas a Ultra tem pneu de uso misto. E aí a mudança fica em R$39 mil. Porém, embora você tenha um motor a gasolina aqui, você não perde a capacidade off-road. Pelo contrário. Porque já aqui a gente tem a tração 4x4, além dos pneus que eu falei. Então, o diesel hoje a gente sabe que encareceu muito também. Então, na minha opinião, essa é a melhor troca que um cliente poderia fazer. Ele está pensando na Toro Ultra diesel, gasta um pouco a mais se ele quiser. Para quem gasta mais de 200 mil, 39 não é uma diferença tão expressiva assim, embora ainda seja bastante coisa, tá? Não estou falando que é pouco. Mas aí vale a pena o cliente da Toro Ultra Diesel passar para uma Rampage Rebel gasolina, que vai oferecer muito mais sofisticação, mais equipamentos, mais status também, porque a Ram é uma marca mais premium, né? Um desempenho infinitamente superior e também um carro até um pouquinho maior, embora o espaço interno seja bem parecido entre as duas, tá? Mas comenta aí embaixo, pessoal, o que vocês acharam? Vocês trocariam uma Fiat Toro, mesmo considerando essa diferença bem grande no preço? Trocariam a Toro por uma Rampage? E é claro, se você gostou da Fiat Toro ou da Rampage, tanto faz, vem aqui na Pereira Barreto, em São Bernardo do Campo, porque aqui a gente tem a Fiat Sinal e coladinho a gente tem a Jeep/Ram Sinal. E eu garanto para vocês que vocês vão ter um ótimo atendimento aqui e condições especiais no preço dessas duas picapes, tá bom? Então, gostou de alguma delas, vem pra cá que eu te garanto uma boa negociação na compra da sua nova picape.